corpo faz aquilo que a pessoa ela não tem repertório para bancar. E aí, o que você, terapeuta, vai fazer? Você vai construir com o seu paciente repertório para ele bancar as decisões dele, para ele entrar nesse eixo central de equilíbrio, para não precisar do corpo reverberar em forma de fadiga. Você vai trabalhar a blindagem desse paciente, para ele lidar com essas circunstâncias. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam bem-vindas ao Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou Jordana Ribeiro. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre os aspectos emocionais que envolvem a fadiga na fibromialgia. Jordana, o que é a fadiga dentro da fibromialgia? Ela é uma sintomatologia também? Como que ela acontece? A fadiga é um dos sintomas da fibromialgia e é importante, interessante falar sobre, porque existe um diagnóstico específico que é a fadiga crônica. E como a fibromialgia ela se trata de uma síndrome, um dos sintomas que envolvem essa síndrome é a fadiga. E aí, quando o paciente ele atinge a vida sem dores e sem remédios da fibromialgia, ele fica sem fadiga também? A gente pode dizer isso? Muitos casos sim, e aí a gente vai abordar aqui para aqueles que vivem sem dores da fibromialgia e sem remédios e que tem hora ou outra a questão da fadiga, né? Porque quando você trata o paciente na vida sem dores da fibromialgia e sem remédio, você vai na raiz. Então você desencadeia um ciclo positivo de entender a raiz e reverberar isso, atualizar no corpo. Então, sintomas que esse paciente ele vai anulando ali, muitos deles vão anulando, é a questão do sono, da insônia. Então ele já vai percebendo melhora, a vida dele sem dores ele vai já sendo conquistada. E a fadiga, o que eu percebo é um dos últimos sintomas ali para ter a remissão por completa. E aí a gente vai poder abordar mais isso aqui e entender. Dentro do que a gente tem trabalho aqui, que você fala muito nas redes sociais, é que dentro do que você trabalha, né, dentro do método, as dores elas têm um significado. Fadiga também tem um significado, ela também tem um motivo. Todos os sintomas têm um motivo, têm uma mensagem atrás de cada um deles. Falando de uma forma fisiológica, assim, de como que afeta o corpo, a fadiga ela é um cansaço extremo, não é um cansaço pelo cansaço. É um cansaço extremo que esse paciente sente e não importa o quanto ele descansa, ele continua sentindo cansado. Então a fadiga a gente pode resumir, né, e avaliar dessa forma. Tem pacientes com fibromialgia, por exemplo, que sente fadiga de levantar da cama, de pentear o cabelo, sente cansaço de tomar um banho. Então são esforços que eles fazem em que aparentemente são pequenos esforços e que com a fadiga já fica sendo muito, sabe? Isso tem a ver com a depressão ou são coisas diferentes? Porque o paciente com fibromialgia, a gente já comentou aqui sobre a questão que ele pode desencadear uma depressão ou ser que ele tenha depressão e fibromialgia. Tem como distinguir isso? Porque o humor mais depressivo, ele gera, acho que essa vontade, ela gera também essa vontade de ficar quietinho ali, de ficar mais deprimido. Isso se confunde? Pode se confundir, porque a depressão, quando a gente fala do transtorno depressivo maior, ela é um diagnóstico que vem um sintoma de baixa energia. A energia está lá embaixo, tá uma queda de energia. Com essa queda de energia, a pessoa ela passa a não ter muito movimento na vida, não ter muita motivação. A pessoa que é depressiva, ela vê tudo muito cinza, ela não vê graça nas coisas, logo ela não tem energia para se movimentar. E também tem toda uma questão do cansaço. Mas é diferente porque é uma perca de energia onde ela não tem motivação. Ela não tem motivação para fazer.
Pode gerar um desgaste, mas pode, mas aí a gente precisa olhar para a essência. A essência, ela não tem motivação. A essência da fadiga é o esforço que ela faz. Ela faz o esforço, ela se cansa. Depressão, energia tá baixa, não tem motivação. E às vezes até os movimentos ficam lentificados por essa baixa energia, por essa falta de motivação. A fadiga, a pessoa pode estar querendo fazer, ela pode estar motivada, mas o movimento do corpo dela vai cansar, vai gerar esse desgaste, entendeu? Entendi. E tem exame clínico, exame laboratorial, alguma escala, o que detecta essa fadiga e que caracteriza ela como fadiga da fibromialgia? Não tem nada que detecta assim, a fadiga da fibromialgia, tá? Tem toda uma questão também de analisar como que está a oxigenação, né? Como que está toda essa parte de oxigênio na própria corrente sanguínea, todo o organismo dessa pessoa. Mas trazendo para a fibromialgia, a pessoa ela não vai identificar exames laboratoriais, clínicos, para avaliar se é da fibromialgia ou não. Tem os diagnósticos associados que dá para perceber, inclusive a pessoa ela pode ter tanto fibromialgia quanto fadiga crônica, que são 2 diagnósticos, tá? É importante ter isso claro, porque a pessoa que tem fibromialgia, ela tende sim a ter fadiga. E fadiga, de fato, onde ela está se sentindo ali paralisada, impossibilitada de fazer muitas coisas. E tem, propriamente falando, o diagnóstico de fadiga crônica, que também gera dores. Então, assim, tem toda uma parte de descartes de diagnósticos para fechar o diagnóstico de fibromialgia, porque gera confusão. Tem 2 diagnósticos, esses 2 diagnósticos eles podem estar relacionados, como podem não estar relacionados. E aí cabe ao médico especialista ali, precisa ser um médico para fechar o diagnóstico, para separar, né, tirar todos os diagnósticos diferenciais e tudo mais, para essa pessoa entender o que ela tem. Essa parte de diagnóstico é muito mais para ela ter clareza do que ela tem, não para rotular. Entendi, mas exige um trabalho bem minucioso, né? Porque, igual você coloca, fibromialgia, fadiga crônica, Uhum. e aí mistura tudo, aí acho que vira. Sim. Igual, por exemplo, a falta de vitamina D no organismo gera fadiga, gera dores, e aí isso já é detectado em exame, né? Então pode ser que ela esteja com sintomas que a pessoa acha que é fibromialgia e não é. E pode ser que seja os dois. Ela, detectou em exame. Não, o que detectou no exame foi falta de vitamina D. Compôs ali, equilibrou a vitamina D, a pessoa continua com a dor. Então é a dor da fibromialgia. Então, olha só, tem muitos diagnósticos que se confundem com a fibromialgia e que gera essa confusão tanto para os profissionais quanto para o paciente. E tem muitos diagnósticos associados à fibromialgia, em que um não descarta o outro. Então, precisa muito do terapeuta que quer fazer um tratamento qualificado com o seu paciente, para seu paciente viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, ele ter clareza em cada uma dessas situações, em cada um desses cenários que a fibromialgia acontece, porque é complexo mesmo. Não é simples de tratar a fibromialgia, mas é extremamente possível, com o preparo, com uma metodologia, com embasamento, esse terapeuta proporcionar com o paciente a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. E aí, quando esse cliente chega no consultório com essa queixa da fadiga e ele já tem o diagnóstico fechado da fibromialgia, o terapeuta ele precisa investigar mais sobre essa fadiga ou ele vai continuar ali com o passo a passo focado nas raízes, para que, considerando como se fosse essa fadiga mesmo da fibromialgia? Ele pode fazer todo o olhar voltado para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, porque esse vai ser o foco dele. Porque pensando aqui no ciclo da dor, a pessoa que ela sente dor difusa no corpo inteiro, ela não consegue produzir bem, porque a fadiga ela vai ficar ali, né, iminente ali nela. É como se ela tivesse uma bateria de 100%, mas ela conseguisse viver sempre no 50%. Então, qualquer esforço já gasta essa bateria. Então, a dor causa isso, causa esse desgaste, porque o corpo, pensando na fisiologia, ele está o tempo inteiro trabalhando para não sentir dor.
e não está conseguindo. Então a bateria está lá embaixo. A fadiga ela aparece porque o corpo está ali, ó, buscando uma sobrevivência. E essa pessoa ela fica cansada. Essa pessoa fica cansada, ela vai gerar mais dores. Ela não vai conseguir ter um sono reparador, vai ter alteração na irritabilidade dela, ela vai ficar irritada porque ela está com dor, ela está cansada, ela não está produzindo. Ela vai ficar com medo de se movimentar e sentir mais dor. Então é todo um ciclo que vai, se o terapeuta não consegue quebrar esse ciclo junto com o paciente, não atinge a vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Então aí respondendo a sua pergunta, que foi muito voltada para o que olhar, o que continuar olhando. Então se você tem essa clareza do ciclo da dor, entende que cada sintoma tem um significado, você vai continuar abordando qual que é o significado de cada um. O que está envolvendo cada um? E aí a gente entra nessa parte mais emocional e do significado da fadiga, de poder realmente entender. E aí, antes da gente entrar ao ponto mesmo, chave dessas questões emocionais, o sono não reparador pode intensificar essa fadiga, né? Porque, igual você falou, né? Se a pessoa tá com dor, ela não dorme, porque não dorme com dor. Se ela não dorme, ela não descansa, não recarrega a bateria. Aí tende a intensificar a fadiga. Não é que a pessoa ela não dorme, a pessoa que tem dor, ela pode até dormir, ela não consegue descansar, ela não consegue ter um sono reparador. Por isso que a gente não fala só de insônia, a gente fala de sono reparador, sono não reparador, porque o sono reparador faz com que o paciente ele consiga descansar, ele consiga ter todo o processo hormonal que o sono produz, ele precisa acontecer, para ele estar bem no outro dia. E a pessoa com fibromialgia, ela não consegue ter esse sono reparador, por conta justamente com a dor que ele não consegue se restabelecer. E aí, se a pessoa ela tem um sono reparador, ela consegue produzir melatonina, e é fundamental assim para que a pessoa possa ter disposição, que ela possa ter qualidade de vida e acorde no outro dia bem, que é o que não acontece com pacientes com fibromialgia que não têm o tratamento adequado para fibromialgia sem dores e sem remédios. Se melhora esse quadro, já consegue mudar o cenário do ciclo da dor. Então aí melhora a questão da fadiga também. Entrando nessas questões emocionais, né? O que tem por trás dessa fadiga? Igual você mencionou, né? Que a fadiga também passa uma mensagem. Que mensagem que ela passa? O que ela quer dizer? O que tem por trás disso? Eu gosto de desenvolver no terapeuta um raciocínio clínico. E aí, quando você tem clareza na raiz de cada situação, você consegue já perceber ali de cara o que está acontecendo com o paciente. O que a fadiga faz? Eu vou pedir para você me responder. A pessoa que está com fadiga, o que acontece? Ela não produz, né? Ela tem baixa ali energia, desafio para se esforçar, né? Porque o corpo dela está voltado a energia para outras atividades, né? Sim, ela não consegue produzir, ela fica cansada, né? Ela não consegue se movimentar com a força e a potência que essa pessoa ela tem ali, mas não está conseguindo oferecer, certo? Certo. A doença, todo sintoma vem como uma mensagem. Se essa pessoa ela tá com essa fadiga, ela não tá conseguindo entregar aquilo que ela deseja. E aí a gente olha para os polos, polaridades. Trabalhar com doença é trabalhar com polaridades. Você estava de um jeito X, foi para o jeito Y por conta que não encontrou esse equilíbrio. Então você sai de um polo e entra no outro. Pessoas que têm fadiga dentro do contexto da fibromialgia, são pessoas que têm esse movimento de extrema doação, extrema entrega para o outro e pouco para si. E aí o que o corpo fala assim? Eu preciso de mim, eu preciso de me resgatar, eu preciso de um tempo para mim. E aí ele vai lá, não consegue entregar mais nada. Até entrega, mas com muito esforço, muita dificuldade mesmo. E aí o corpo vai desligar, digamos assim. O que essa pessoa ela precisa entender? Qual que é o equilíbrio do dar e do receber? Qual que é o equilíbrio dessa demanda energética que antes ela estava oferecendo, que é o que eu costumo falar de Mulher Maravilha, para o que ela deixou de oferecer. Então, esse é um dos significados que precisa ser olhado. Essa entrega. Como que está o equilíbrio?
é assim, é batata. Você trabalhou o equilíbrio com o seu paciente nessa questão dessa priorização, dessa entrega, do dar e do receber. É claro que tem forma para cada situação, né, e cada momento e vivência ali no consultório, mas você poder trabalhar esse equilíbrio dessa demanda energética do paciente, ele vai conseguir se perceber. Ele vai conseguir encontrar esse eixo central de equilíbrio. Entendi. E aí, dentro desse primeiro significado, é como se fosse o corpo obrigando, de certa forma, o paciente ali a olhar para ele mesmo, né? Que quando você coloca, né? Está doando demais, e aí você tem que parar. E aí, se você não olha, já que o corpo está te obrigando, de certa forma, a olhar para esse cansaço, olhar para você, e aí essa fadiga persiste. Exato. O corpo para. Se você não olha, o corpo vai parar. E aí cabe o terapeuta a entender esse processo, porque se a pessoa, se o seu paciente, ele tá entregando, tá tendo uma demanda ou teve uma demanda energética gigante para essa doação para o outro, o que está acontecendo com esse paciente que faz com que ele não estava olhando para ele? Porque no momento que eu estou em doação dessa forma, com essa intensidade para o outro, é porque eu não estou querendo olhar uma coisa que está aqui comigo, porque eu estou muito para o outro. Então, quando tem esse momento de fadiga, é porque o corpo ele já está em estafa. E aí você vai investigar, identificar com o seu paciente. Então, esse é o primeiro aspecto. Quais seriam os outros aspectos? E o segundo, a gente entra para essa parte do segundo, é muito voltado para essa questão de frustração. Quando a gente vê muito dessa questão da psicossomática. Quando o paciente ele está fazendo algo que ele não quer, o corpo ele para. Então a fadiga ela está muito relacionada com essa frustração de fazer algo que não está satisfeito. Então, tô no meu trabalho, não tô gostando de trabalhar onde eu tô. A fadiga vem. E não necessariamente de agora, né? Muito possivelmente, na maioria das vezes, coisas lá de trás. Frustração de fazer algo que não quer lá dentro da família. Ai, não tô afim de cuidar da minha família, eu que tenho que sustentar a minha casa. E tá ali sustentando. Frustrou, vem fadiga. Tô trabalhando e não suporto esse trabalho, esse lugar, esse ambiente. Vem fadiga. Por quê? O que a fadiga tá fazendo? Ela tá parando a pessoa. Então não vai, fica aqui. E aí é uma coisa muito doida que acontece no nosso mecanismo, né? Como a pessoa ela não tem a coragem, o seu paciente ali, se ele tá dessa forma, não tem a coragem de bancar a decisão dele de falar chega, eu não vou sustentar mais vocês, ou chega, eu não quero trabalhar aqui, eu vou montar estratégias para trabalhar em outro lugar, se ele não tem a coragem de bancar isso, o corpo banca as duras penas. E aí o corpo bancando as duras penas é muito mais, entre aspas, bem aspas, muito mais fácil falar assim, eu tô com fadiga, eu não consigo mais trabalhar, eu tô com isso, eu não consigo mais. Não consciente, tá? A nível inconsciente. Então o corpo faz aquilo que a pessoa ela não tem repertório para bancar. E aí o que você, terapeuta, vai fazer? Você vai construir com o seu paciente repertório para ele bancar as decisões dele, para ele entrar nesse eixo central de equilíbrio, para não precisar do corpo reverberar em forma de fadiga. E aí, dentro desse contexto, né, de que está insatisfeito, que está difícil, desafiador bancar essa questão, seja a situação no trabalho ou na família mesmo, quando você se depara com um cliente que você claramente vê que está pesado para ele, ou no trabalho, ou ali dentro da família, ele bancar determinada situação, que claramente ele manifesta, mas ao mesmo tempo ele quer estar ali e ele tem essa fadiga, o que fazer e como conduzir esse processo mesmo para que ele não sinta essa fadiga? Você precisa entender com o seu paciente o porquê que ele quer estar ali. E você não necessariamente vai perguntar isso por que ele quer estar ali, porque ele às vezes não vai saber responder. Mas é você identificar a causa. Tudo tem um lugar. Assim, isso é lei universal. Todos têm um lugar. E tem uma hierarquia e tem uma ordem para se seguir. Se a pessoa está fora dessa hierarquia, está fora dessa ordem,
não tá bom para ela, porque ela não tá encaixada. Como que tá tudo encaixado? Você se sente mais leve, é fácil fazer as coisas, não é pesado, não é carregado. A pessoa, ela tá num lugar que não é dela, por mais que ela tá achando maravilhosamente, eu amo proporcionar isso para minha mãe, eu amo ser mãe da minha mãe, inconscientemente, né, falando. Não tá bom para ela. Você vai fazer a escutativa, você vai acolher isso, para ela tá falando que tá bom, então você vai acolher, você não vai refutar, mas você vai identificar o que ela ganha nesse lugar. O que acontece para ela gostar desse lugar? Porque aí quando você vai fazendo essa escutativa e essa investigação, vai sendo trabalhado dentro dela até mesmo a parte dela se observar. Nossa, mas eu deixei de fazer, ficou mais leve. Nossa, mas eu fiz diferente aqui, ficou melhor. E aí é um processo. Então, assim, você nunca vai bater de cara, assim, com o seu paciente. Você nunca vai ficar assim, vai armar uma guerra ali contra ele, abrir a cabeça dele e falar, você não tá vendo? Você vai acolher, fazer a escutativa e você vai ter as perguntas certas ali para que ele possa tomar essa consciência, identificar qual que é o lugar dele. Então, não necessariamente ele precisa sair, vou chamar de ciclo, e aí você me corrige se não for o termo adequado. Mas, por exemplo, às vezes não necessariamente ele precisa sair desse ciclo, igual se essa fadiga envolver, por exemplo, a família. Ele não precisa necessariamente se afastar daquela família, porque, digamos assim, no trabalho, às vezes é mais fácil reconhecer o que aquele não é seu lugar, você simplesmente, sei lá, você sai, você arruma outro. Mas a família não, a família é sua. Então, às vezes, você não tem essa possibilidade de sair. Sim. Então, aí é possível buscar digamos, uma nova reconfiguração dentro desse ciclo. Sim, e até mesmo em outras áreas também, não ser na família, porque o que acontece? Às vezes o cliente, ele vai perceber, ele tá com o sentimento de que ele não se sente parte de lugar nenhum. Aí ele tá lá no trabalho dele, eu quero sair porque eu não me sinto encaixado nesse trabalho e eu vou sair. Aí ele sai. Aí ele entra no outro trabalho, é a mesma coisa, ele não se sente encaixado. Aí ele tá ali há 10 anos e ele começou a perceber que todo trabalho que ele entra, ele não se sente encaixado. E aí você começa a identificar junto com ele que dentro da família dele ele também não se sente encaixado. Então aí é um movimento de vida, não é o lugar, né? Então assim, tomar muito cuidado também da forma de orientar, porque a solução nem sempre é sair do trabalho pedir demissão. É ressignificar, como você trouxe aqui. Sobre a parte que você falou da família, é interessante porque às vezes as pessoas falam assim, para me viver sem dores, eu preciso viver numa bolha. Eu não vivo num mundo cor-de-rosa. E a questão não é viver num mundo como uma bolha. A questão é como que você vai lidar com os problemas que acontecem com você, assim como dentro da sua família. Você não vai precisar afastar da sua família. Tem lá um parente tóxico, né? O paciente está com um parente tóxico. Você vai mandar ele parar de falar com um parente, às vezes é um irmão, mas você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a blindagem desse paciente para ele lidar com essas circunstâncias. E aí sim, ele vai voltar para esse ponto de equilíbrio. Não vai mudar ali fisicamente a família, mas o movimento dele de vida perante a família, o olhar dele para a família, a forma como ele se posiciona muda. E muda naturalmente. Eu sempre defendi muito a ideia de que a mudança, ela precisa ser natural. Toda mudança que é forçada, ela reincide, né? Ela volta. Então, se ela é forçada, ela volta. Se é forçada, gera um outro adoecimento. Então, a mudança precisa ser natural. Você não vai forçar nada com o seu paciente. Você vai trazer questões, você vai fazer pontuações ali para que ele possa tomar essa consciência e quando ele vê, ele já está ali deixando a mãe dele pagar as contas dela mesma, que ele assumia que nem precisava que ela tenha a pensão dela, sabe? Então, são questões desse tipo que precisa ser observada e precisa ser trabalhada em sessão. E aí, pelo que você coloca aqui, eu percebo que às vezes não é o que faz, mas o como faz, né? Porque o que incomoda, o que acaba gerando essa fadiga é o modo que está sendo feito, que não está legal, né? Isso, é um modo.
O modo de fazer faz com que gere a fadiga. A fadiga do seu paciente tá para falar para ele, né? A fadiga do seu paciente tá para mostrar que ele tá nos polos, nas extremidades. E cabe a você identificar ali o que corrompeu para ele ir sair de um extremo e ir para um outro, para que possa encontrar esse eixo central de equilíbrio nessa doação, nessa entrega energética para o outro. Então, feito isso, o paciente ele consegue assumir o lugar dele na vida, se priorizar e, consequentemente, não precisar reverberar em forma de fadiga. E aí o que você trouxe lá no início, né, que acho que casa muito bem com o que você coloca agora, que é, às vezes, a fadiga é um dos últimos sintomas a assumir. Porque quando você traz, né, que o modo com que está sendo feito não está legal, que tem esse sentimento de frustração, de baixa energia que gera a fadiga, antes de olhar para a fadiga, você está olhando para a dor. E a dor que passa as mensagens, né, muitas vezes vai dizer, né, que não está legal o relacionamento ali com o pai, com a mãe, que aconteceu alguma coisa. Então, tratando a dor, o terapeuta está também olhando para a fadiga. Sim, é um ser integral, né? Então, você ter esse olhar para a fibromialgia, você enquanto terapeuta, você ter esse olhar para a fibromialgia, ter o raciocínio clínico, saber das suas questões, se limpar, né? Ter uma folha em branco, você ter o manejo clínico correto, você consegue olhar de uma forma integral. Então, você está ali atuando nos pontos de dores, você vai estar atuando nessa questão do sono, dos sintomas que o seu paciente vai trazendo, e vai conquistando a remissão. O seu paciente vai conquistando a remissão, por quê? Porque você está fazendo um trabalho profundo e qualificado para ele atuar na raiz. E aí, enquanto não cessou essa fadiga de fato, como que o terapeuta ele pode contribuir para pelo menos gerar, digamos que esse alívio da fadiga, né? Porque se ele está nesse processo de cura, né, que é um processo, ele não entra num dia, não vai sair ali sem dor, sem remédio, do dia para o outro. Já na primeira sessão ele vai ter os resultados, vai sair sem já pontos de dores, ter desbloqueio das dores, mas nesse processo da fadiga, tem alguma coisa que o terapeuta pode contribuir para o alívio desse sintoma, para que ele tenha uma maior disposição, que ele consiga já fazer determinadas atividades que ele deseja? Sim, tem algumas ferramentas e algumas indicações que você, enquanto terapeuta, você pode indicar para o seu paciente. Como, por exemplo, situações e hábitos simples, como um momento para se priorizar, você escolher um dia na semana para você cuidar e voltar para você. Porque o que acontece também? A pessoa com fibromialgia, como ela tá com dor no corpo inteiro, tá com cansaço extremo, no dia que ela não tem dor, o que ela faz? E no dia que ela tá com a animação, o que ela faz? Tudo que ela não conseguir fazer no mês, ela quer fazer no dia que ela tá da forma boa, né? Digamos assim. E se ela começa a fazer tudo num dia só, coisa de um mês, ela vai sobrecarregar o corpo dela. Então, primeiro, você traz essa clareza, essa consciência para ela que nos momentos que ela tiver sem dor da fibromialgia, com mais disposição para arrumar casa, ela não vai pegar pesado. Ela vai fazer no ritmo dela. Como? Você vai trabalhar autopercepção, né, com ela. Então, ela entendeu o limite dela. Segundo ponto, esse foi o primeiro, que ela precisa identificar e não se sobrecarregar porque ela tá com um dia bom. Porque a gente vai fazer o que com esse paciente? Trabalhar para que esse um dia bom seja vários dias bons e tenha 365 dias bons no ano. Então, fazendo o quê? De fato, distribuindo, trazendo consciência nessa autopercepção, trazendo consciência de que ela não vai matar um boi num dia só, sabe? E trazer também momentos para que ela possa exercitar o autocuidado. Então, o que ela pode fazer por ela? Quantos dias na semana? Por quanto tempo? 30 minutos? Uma hora? Para que ela possa se perceber. E aí você pode estimular também movimentos também corporal, autotoque, autopercepção, para que ela expanda esse nível de consciência e também reverbere nessa anulação mesmo do sintoma da fibromialgia, né? Da fadiga, propriamente falando.
Fora algumas outras receitas, assim, terapêuticas que você pode trabalhar, mas assim, essas 3 você já começa a pôr energia ali no seu paciente. Perfeito. E assim a gente encerra nosso podcast de hoje, super respondido, né? Porque aqui a gente já trouxe as questões emocionais que envolvem a fibromialgia, como o terapeuta pode conduzir esse processo diante dessa fadiga e como que ele vai contribuir de fato para que ele já tenha a redução, o alívio ali dessa sensação de fadiga. Obrigada, Jordana. Obrigada, Yasmin, pela presença, pela companhia aqui. E você pela companhia aqui conosco. Fique à vontade para você sugerir também novos temas, terapeutas que estão aí atendendo e querem tirar alguma dúvida. Comenta aqui abaixo que vou ler com muito carinho. Você que ainda não atende, mas tem dúvidas aí para que você possa receber e atender o seu primeiro paciente com fibromialgia, manda também. E já se inscreva no canal aqui embaixo, tá? Lembra de dar o seu joinha e eu te aguardo no próximo episódio.